Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. É uma honra estar iniciando aqui uma live com vocês. É minha primeira live representando o Centro Empresarial de São Paulo, num dia muito especial, o dia de hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Bom, para quem não me conhece, sou o Luciano Famelli, gerente geral de operações aqui do condomínio Centro Empresarial de São Paulo, né? Somos um dos maiores complexos da América Latina, né? Então, bom, essa live, ela tem o objetivo de comemorar essa data que eu disse, né, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, explicar um pouco sobre o nosso projeto, né? Nós temos um projeto que depois aí da gente envolver algumas pessoas para dar um nome para ele, né? O nome ficou Integra Senesp, né? E, assim, estou muito feliz que quem vai participar comigo dessa live é a Verônica Poser, né? Ela já está aqui. Ela é arquiteta. Bom, enfim, eu não me apresentei, né? Como profissional, sou gerente de operações, sou técnico também, engenheiro eletricista e pós-graduado em gestão de projetos. A Verônica, ela é PhD em gestão de resíduos sólidos. Ela é sócia fundadora da Poser Ambiental, que é uma empresa que é nossa parceira aqui, né? E ela, juntamente com toda a equipe, desenvolve no Senesp uma consultoria com projetos de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a produção de resíduos e destinar adequadamente, né? O que é gerado, tudo que é gerado, tudo que for gerado, né? Tem que ser destinado corretamente. E ela conscientiza todas as empresas, né? Lojas, que nós temos o shopping aqui para quem não conhece, todas as empresas, colaboradores, né? Também sobre a mudança desses hábitos, né? Somos uma pequena cidade. Temos aqui, antes da pandemia, um fluxo de pessoas aqui de 15 mil pessoas, né? Então, é um trabalho muito grande, é um desafio gigantesco conscientizar toda essa gente, né? Bom, Verônica, vou falar só um pouquinho aqui do projeto e aí você já pode entrar, tá bom? Uhum. Bom, o projeto, resumindo aqui, o Integra Senesp, ele se iniciou o ano passado, né? E o objetivo de tornar o complexo mais sustentável, né? Porque todo esse tempo de centro empresarial tinha, sim, a coleta de resíduos, tinha alguns programas, mas nós precisávamos ser mais incisivos. A gente precisava cuidar melhor do nosso resíduo, né? Da nossa geração de resíduos, né? A meta mais importante disso tudo é o aterro zero. A Verônica vai explicar bastante, né? Quanto menos a gente levar nosso lixo para o aterro, melhor, né? Porque a meta. A meta é aterro zero, é não levar nosso lixo para o aterro. Esse é o sonho, né? Nós temos essa meta. E deixar o complexo mais sustentável, né? Ou seja, tudo isso representa um conjunto de iniciativas para reduzir a produção de resíduos, que é o programa, né? E destinar adequadamente o que for gerado para reciclagem e compostagem também, que a Verônica vai explicar. A gente também transforma o resíduo orgânico dos restaurantes, das cafeterias, em composto orgânico adubo que a gente usa na horta e em alguns outros lugares, né? Atualmente a gente possui as seguintes ações aqui no complexo, bem resumido, né? A gente tem a gestão dos resíduos, né? A criação do composto orgânico, a gente reutiliza a água, a gente tem um sistema aqui que reutiliza a água de chuva, para a gente poder lavar estacionamento, irrigar algumas áreas aqui de grama, enfim. Temos também um aerogerador, um gerador eólico, né? Que também está funcionando aqui perto da nossa central de água gelada. Toda a iluminação do complexo é LED. Temos algumas estações de trabalho onde as pessoas podem fazer entrevistas de trabalho, fazer alguma tarefa, olhar o celular, carregar, e é toda abastecida pelo sol, pela energia solar, né? Entre outras coisas aí que a gente tem feito bastante, né? Então, agora, falando um pouco aí mais específico de cada ponto, de cada tema, eu queria fazer algumas perguntas aí para a Verônica, né? E eu tenho certeza que vai ser a dúvida de muitas pessoas aí que estão acompanhando. Desde já eu queria agradecer a presença de todos. Fiquem com a gente. E agora
a Verônica. Obrigada, Luciano, pelo convite, né? Agradeço o Senesp por fazer parte dessa família, né? Desse desafio mesmo que você explicou tão bem, que é engajar aí esses 15 mil pessoas, né? Usuários que vivem, né? No Senesp. É um complexo muito importante, né? A gente tem um shopping com lojas, com restaurantes, e a gente entra em cada loja, em cada restaurante, em cada empresa, para entender, né, o layout, os tipos de resíduo, como ajudá-los, né, a colocar o coletor adequado, a fração, né, adequada, porque a gente separa em várias frações para poder garantir, né, que cada resíduo desse seja realmente valorizado. E a nossa missão é realmente a não geração, né? E hoje é um dia muito especial, né? Porque é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E se a gente relembrar um pouco a Comissão Brundtland, né, da ONU, do relatório, né, O Nosso Futuro Comum, que dizia que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Então, essa fase que nós estamos vivendo hoje, né, é um alerta para a gente evoluir, né? Isso significa reduzir mesmo a nossa pegada ecológica, é tempo da gente refletir, né, sobre as nossas atividades, né, buscar soluções que sejam corretas do ponto de vista econômico, ambiental e social. E o Senesp está preocupado com essas questões, né? O projeto Integra, que a gente tem a honra de participar, tem justamente esses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. E a gente vai conseguir, né, atingir essas metas contando com a ajuda de cada usuário, né, cada pessoa ali dentro do Senesp tem a sua responsabilidade para a gente atingir esse projeto. Verônica, vou te perguntar uma coisa. Você pode nos dizer, assim, por que que o projeto Aterro Zero é tão importante para o Senesp e para o meio ambiente? Bom, o Aterro Zero é a nossa meta, né? É a meta mais radical que a gente tem, mais agressiva. Para a gente atingir o Aterro Zero, são várias etapas, né? Mas antes da gente falar de Aterro Zero, eu preciso explicar, né, para quem está ouvindo a gente, o que é resíduo, né? Por exemplo, vocês vão ver que eu não uso a palavra lixo, né? Porque se eu falar assim, a Verônica faz a gestão de lixo, né? O lixo que é gerado, a gente não usa a palavra lixo porque para nós não é lixo, né? É um resíduo, é um recurso que vai voltar como matéria-prima para uma indústria, né? Vai gerar renda ao longo de toda a cadeia, não só na indústria da reciclagem, mas as cooperativas que vão receber esse material, né? Que vão fazer a triagem, vão vender. Então, isso vai gerar renda para muitas famílias. Então, a gente vê esses materiais de uma forma diferente. Por isso que a gente usa a palavra resíduo. Então, resíduo, né, significa que a gente tem que desviar do aterro. A gente tem que valorizar, né? Valorizar é desviar do aterro. Ou a gente vai reutilizar, ou reciclar, né, ou compostar, no caso dos orgânicos, que a compostagem, ela é a reciclagem dos orgânicos, né? Então, essas duas definições são muito importantes, né, de resíduos e também rejeito. Rejeito vai ser realmente um material que a gente não consegue valorizar. Então, é só o rejeito que a gente pode mandar para o aterro. O que é rejeito? É o papel higiênico, é o chiclete, a varrição, né? Pó do aspirador. Então, esses materiais a gente não tem tecnologia, não é viável, né? A gente não tem como reciclar. O restante a gente consegue valorizar. Então, aterro zero significa a gente desviar todos os resíduos, né, para sua valorização, que é a reciclagem, a compostagem, valorização energética, a logística reversa também, quando a gente faz conversa com um fornecedor, olha, de produtos de limpeza, por exemplo, fornece em galões de 5 litros. Então, a gente devolve o vazio, ele traz um cheio, reutiliza a embalagem. Então, todas essas soluções a gente busca encontrar, né, dentro do Senesp para não gerar o resíduo. E tudo isso significa valorização, né? Então, se a gente pensar assim, um brasileiro típico que ele gera, né? Ele gera mais ou menos em torno de 50% de resíduo orgânico, 35% de recicláveis, 15% de outros, né? Que aí entra também o rejeito. Na verdade, seria menos de 10% seriam os rejeitos.
E é esse material que a gente pode mandar para o aterro. Então, aterro zero significa mandar só os reagentes para o aterro. E aí é um apelo que a gente faz, né, para todo mundo que está assistindo, todas as empresas do Senesp, que a gente precisa mesmo destinar adequadamente e separar os resíduos, né, que foram gerados ali nas suas áreas privativas, né, nos escritórios, nas empresas, para a gente poder destinar corretamente. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue o aterro zero. Tá. E me fala uma coisa, por que a não geração de resíduos ela é tão importante para essa gestão sustentável? Olha, eu acho que essa é a pergunta-chave, assim, né? A não geração. Os resíduos, eles são subprodutos, né, das atividades que a gente faz no Senesp, na nossa casa, no dia a dia, né, das pessoas. Mas será que existe uma maneira da gente reduzir essa produção de resíduos? Ou melhor, será que existe uma maneira da gente não gerar resíduos? A não geração significa a gente avaliar, né, o nosso dia a dia e buscar as mudanças de hábitos, né, no nosso consumo, no nosso estilo de vida, que a gente possa, né, ainda ter qualidade de vida, conforto e também não impactar negativamente o meio ambiente. Então, não geração de resíduos é o primeiro nível da hierarquia da política nacional. É o primeiro passo que a gente precisa buscar junto com as empresas. A reciclagem, ela vem bem depois, né? Ela vem depois da não geração, redução, reutilização. Aí vem a reciclagem. Então, a reciclagem, ela é um paliativo, né? A gente diz que o material já foi gerado e a gente precisa buscar uma solução para ele. Então, eu queria deixar algumas dicas para as empresas, né, no Senesp e todos que estão assistindo a gente, como as empresas podem ser sustentáveis, né, não gerando resíduos, que é o mais importante, e protegendo o meio ambiente e o bolso também, né? Porque a não geração vai ajudar também as empresas a reduzirem custo, que é algo muito importante para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, uma das dicas é substituir os descartáveis, né? Por exemplo, copos de água, aqueles mexedores, né, de café de plástico. Se tiver talheres também de plástico, vamos substituir, né, por um de metal, né, permanente. Garrafas de água também, né? Cada um tem que ter na empresa a sua garrafinha, né? Então, tudo isso é muito Claro. importante e isso vai ajudar nessa redução. Então, se cada funcionário tiver a sua caneca, né, o seu squeeze, né, a empresa deixa de gerar resíduos, né, economiza e protege o meio ambiente. Então, muitas empresas no Senesp, a gente já conseguiu, né, remover os descartáveis, a gente está fazendo um trabalho bem legal com elas. E outras ainda estão nesse processo de mudança, né? E algumas empresas também perguntaram para a gente, acho legal falar que pode ser a dúvida de algumas pessoas, sobre a utilização, né, dos descartáveis em relação ao Covid, né? Eu gostaria de esclarecer que seria um retrocesso, né? A gente voltar a utilizar descartáveis, né? Na verdade, é uma falsa ideia, né, de que a gente está protegido e vai proteger a saúde das pessoas usando o descartável. Isso é legal comentar porque muita gente tem dúvida, né? E os copos, normalmente onde tem os bebedouros, eles ficam ali em um display, né? Ou em uma bandeja, todo mundo passa ali, mexe no copo. Então, a contaminação acaba sendo muito maior do que se cada funcionário tiver a sua caneca. Então, faço um apelo para as pessoas não voltarem a usar o descartável por medo, né, da contaminação, porque se cada um tiver a sua caneca, ser responsável pela higienização, né, cuidar dos seus utensílios pessoais, né, não pode compartilhar nesse momento. Então, isso já é um grande avanço, né, e a gente consegue não perder, né, todo o trabalho que a gente vem fazendo no Senesp e também a gente protege toda a cadeia, né, dos catadores, da empresa que faz a coleta, porque aí são resíduos que não vão ser gerados e que se forem gerados pode ter alguma contaminação e a gente vai só levar isso adiante. Então, o melhor mesmo é usar os itens permanentes, cada um o seu, né? E isso é suficiente para a gente garantir a nossa saúde,
a segurança e reduzir custos para as empresas, né? Isso é muito importante. E aí, então a gente vai continuar engajando as empresas, não usem descartáveis, hein? A gente vai atender a lei municipal também, né? Porque o ano que vem começa as multas, né? E Luciano, acho que é legal a gente comentar também do ranking de sustentabilidade, né? Que a gente fez nossa primeira medição, né, no Senesp, foi um pouco antes de entrar essa pandemia, mas a gente visitou todas as empresas, né? Conversou com todos os facilities e a gente foi verificando, fez uma pontuação, né, com vários itens e as empresas tinham que dizer... Lojas também, né? As lojas também, restaurantes. A gente criou 3 rankings, né? Porque aí são parâmetros diferentes. Mas aí a ideia foi estimular uma competição, né, entre todos. E então reduzir o papel impresso, tinha vários itens, né? Por exemplo, as empresas podem tirar o coletor individual, né? Que é aquele coletor que fica ali embaixo do pé, né? Da mesa, que todo mundo joga tudo, né? Então esse aí tem que sair, não tem jeito. Fazer o ecoponto, né? Nas empresas, tirar os descartáveis, né? Cada um ter sua caneca. Se está fazendo a separação correta, as cores dos sacos. Então, a gente avaliou muita coisa, né? Foram mais de 20 itens avaliados. E aí, cada empresa teve uma pontuação. Então, a gente teve empresas que saíram muito bem, né? Que estão fazendo tudo corretamente. E a ideia é sempre ir se superando, né? Não só porque atingiu a maioria dos itens, né? Mas buscar aqueles itens que não conseguiu atingir para ser uma empresa assim 100%, né, sustentável. Então acho que essa é a ideia da não geração, né? Isso que eu queria explicar nesse item mesmo. E isso que eu ia te perguntar, né? Se a gente não consegue evitar a geração de resíduos, a gente pode tentar e não conseguir evitar toda a geração. Como que a gente faz para valorizar esses resíduos? Então, se a gente não conseguir, assim, não gerar, reduzir, né, e reutilizar, que são as primeiras etapas, aí esses resíduos devem ser separados, né, para valorização. Ou seja, aqui no Senesp, a gente separa, né, em várias categorias, e aí cada categoria tem uma cor, né, de saco. Isso ajuda a gente a identificar rapidamente e organizar melhor os materiais para reciclagem. Então, por exemplo, o papel é no saco azul, o plástico no vermelho, o metal no amarelo, né, o verde no vidro. Isso é para falar dos recicláveis. Cada material desse precisa ser limpo, né, estar limpo e seco para a gente poder mandar para a cooperativa. Então, uma das dúvidas que pode surgir é as pessoas perguntarem: precisa lavar, né, os recicláveis para mandar para a cooperativa? Imagina só, né, você comeu lá um Danone, tá cheirosinho agora, né, que você tá comendo. Aí você não vai lavar, vai jogar ali no coletor de plástico, ele vai, né, sujar tudo primeiro. É ruim para a pessoa que vai fazer a coleta daquele saco. Depois aquilo vai para a cooperativa, vai abrir o saco, vai pegar o seu Danone já cheio de bicho. Então, assim, pensa em toda a cadeia, né? Nas pessoas que vão fazer a coleta do material, quando ele chegar na cooperativa, que vai abrir o saco. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é, sim, dar uma lavadinha. Então, se você está em casa, né, está trabalhando home office, o que eu faço na minha casa, né? Se eu comer um Danone, eu tenho uma outra embalagem que precisa lavar, deixa na pia, né? Enquanto você lava a louça ali, já lava a embalagem. Se você está no Senesp, né, está lá no escritório, e às vezes não tem uma copa adequada, o espaço é apertado, ou você não quer lavar no banheiro, por exemplo, você pode, numa marmitinha, por exemplo, dessas de isopor, né? Pega um pano, um papel toalha, passa, raspa bem a marmita, aí você pode separar o isopor, né, para reciclagem, e o que ele já vai estar praticamente limpo, sem resto de comida, né? E esse resto de comida, esse papel toalha que você sujou com a comida, você pode colocar no coletor de orgânicos, que é o saco marrom. Então, a gente ainda vai separar mais o orgânico, né, no marrom, e aí a gente consegue destinar todos esses resíduos. Então, só lembrando que a gente tem que pensar
no próximo, né? Então, os recicláveis têm que estar limpos. Os restaurantes, eles são orientados a limpar, por exemplo, os potes de vidro, né? De azeitona. É uma água muito rápida, não é para gastar água, mas é porque a gente vai armazenar, né, esse material, depois tem a coleta, até chegar na cooperativa, e aí fazer a triagem. A gente tem que pensar nisso tudo, né? Não criar, por exemplo, vetores, né, nesse processo todo. Então, a gente consegue destinar esse material e a gente vai gerar renda e emprego. Perguntas que podem surgir, né? Posso rasgar o papel, amassar para levar para separar para reciclagem? O ideal é não amassar, porque aí você aumenta muito o volume. E se você picar, também fica difícil de pegar os pedacinhos. Então, pode deixar o papel inteiro, branco, junta no seu escritório, deixa uma caixa assim do lado da impressora, né? Todos os papéis que é para reciclar vai indo para lá e aí junta tudo e manda. Fica muito mais fácil depois a cooperativa separar esse material. Em casa, às vezes vocês pedem também uma pizza, né? Pode reciclar a caixa de pizza? Pode sim. A parte de baixo a gente pode passar um pano para tirar todo o resíduo de alimento, né? Amassa bem a tampa, né? A base, dobra e aí pode colocar na reciclagem. Eu comentei da marmita de isopor, né? O isopor é reciclável? É reciclável, mas ele precisa estar limpo, né? Não dá pra gente mandar uma marmita cheia de alimento para reciclagem, né? A gente vai prejudicar todo mundo aí. Então, só tomar esses cuidados. O ideal seria não gerar, né, Luciano? Como a gente comentou antes até de falar da reciclagem. Então, o que eu faço também? Eu conversei com um restaurante que me fornece marmita e eu deixei um conjunto de Tupperwares com ele. Então, ele me traz um Tupperware cheio com comida, né? E eu dou um vazio. Legal. E aí eu não gero, né, o recipiente. Então dá para a gente estimular isso, né? As pessoas trazem o seu Tupperware, conversa com o restaurante, ele vai identificar, né, com o seu nome. E a gente ajuda o meio ambiente. Dá para fazer, não é difícil, não. Precisa ter só esse jogo de cintura mesmo, conversar, que todo mundo se entende. Para a gente, né, que trabalha com reciclagem, o plástico é o pior dos materiais. Então, esse é o número 1 que a gente precisa tentar não gerar. É o mais crítico, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, somente 9% de todo o plástico que foi produzido até hoje no planeta foi de fato reciclado. É muito pouco, né? A produção anual de plástico é de 300 milhões de toneladas. E a nossa preocupação é justamente com os plásticos descartáveis, né? Porque é esses que vão acabar indo para os oceanos, vão contaminar tudo, né? Os oceanos recebem cerca de 8 milhões de plásticos por ano. E esses plásticos vão formando várias ilhas, né? E nessas ilhas, para cada 1 quilo de plâncton, que é o alimento da vida marinha, a gente tem 6 quilos de plástico. Então, os animais comem o plástico, levam o plástico para os seus filhos, né, para os filhotes. E assim, qualquer baleia, qualquer mamífero, né, que morra e é feita uma autópsia, vai encontrar um monte de plástico ali dentro. Então, a gente precisa evitar muito a geração de plástico. Então, se você vai consumir, né, um produto, busca o produto com menos embalagem ou que não tenha embalagem plástica. Embalagens, por exemplo, de metal e de vidro, elas são upcycling, né? Sabe o que é upcycling? É um material que a gente consegue reciclar e ele volta a ser o que era antes. Então, uma garrafa de vidro vai para reciclagem e volta a ser uma garrafa de vidro, não é perfeito? Então, o plástico não é upcycling, ele é downcycling, né? Ele vai virar um outro produto, a gente vai postergar a vida dele, né? Mas não é uma reciclagem perfeita. O metal e o vidro é. Então, a gente poderia estimular muito mais embalagens, né, de metal e de vidro do que o plástico, né? Principalmente o plástico. A gente só mais um cuidado em relação aos vidros, quando a gente for separar, né? A gente pode deixar eles numa sacola, né? Para coleta seletiva. Se tiver quebrado, embala, né? Escreve vidro quebrado para a pessoa não se machucar quando fazer a coleta. E no Senesp,
a gente tem umas bombonas, né, dentro dos depósitos que é só para vidro. Então também facilita no transporte desse material, para a gente reduzir riscos, né, de alguém se machucar. Isso é muito legal. São dicas, né, e bastante importantes. E eu posso falar para todo o pessoal que está assistindo que eu montei um pool de resíduos na minha casa, né? Então, tudo isso que a gente está falando, ser empresarial, dá para você montar na sua casa tranquilamente. Quando eu separo tudo, eu levo tem os cooperados que moram perto da minha casa, ou então eu levo no ecoponto da prefeitura. Então, se cada um fizer a sua parte, né, vai ser muito legal. Bom, Verônica, pegando o gancho nisso, eu queria te perguntar em relação à nossa compostagem, né? Queria que você falasse como a nossa e como que é esse tratamento do resíduo orgânico, como que ele pode ser tratado e em casa também, né? Se as pessoas podem fazer isso em casa. Ah, é bem legal essa pergunta, porque todo mundo pensa nos recicláveis na hora de fazer a separação dos resíduos, mas esquece do orgânico, né? E o orgânico é a maior quantidade de resíduos que a gente gera, né? Um brasileiro típico chega a gerar 50% de todo o seu resíduo, né? É restos de alimento, material orgânico. Então, o que é compostagem, né? A compostagem é a transformação, né, desses resíduos orgânicos em adubo. É um processo natural, biológico, né? Ele teve início lá na antiguidade. As nossas avós faziam, mas é uma coisa que foi se perdendo, né? Principalmente aqui no meio urbano. Então, essa matéria orgânica ela vai sendo consumida, né, por micro-organismos e ela é transformada em humus, né, que é um composto orgânico. E aí no Senesp, né, todo o resíduo orgânico ele é separado nos restaurantes. O pessoal utiliza o saco marrom, né, para identificar essa fração. Aí esses sacos vão para uma câmara fria. Da câmara fria, né, é feita a coleta e vai para uma usina de compostagem. Olha que legal! Em Mogi, que é a Genfértil, e ela vai transformar todo esse resíduo orgânico em composto, né? E esse material, esse adubo, depois ele volta para o Senesp para utilizar no paisagismo. E o mais legal ainda é que a gente faz a compostagem lá no Senesp mesmo, com uma pequena quantidade. Aí a gente faz uma compostagem que a gente chama de acelerada, né? Com equipamento. Então, é colocado 100 quilos, né, dentro desse equipamento. Em 45 minutos, a gente já tem um adubo com aspecto de terra. Aí esse adubo ele descansa, né, esse composto, por 5 dias mais ou menos. E a gente já pode utilizar ele, né, no paisagismo, né, pode misturar com a terra e utilizar ele em agricultura, em outros usos também. Então a gente consegue fazer compostagem com todo o resíduo orgânico que é gerado no Senesp, 100% do resíduo. O que as pessoas precisam fazer? Só separar. Separa no saco marrom que ele vai ser destinado corretamente. Não é difícil, né? A gente consegue a ajuda de todo mundo. Mas se a pessoa quiser fazer em casa, o Luciano tá com a sua composteira, né? Eu vi seu minhocário, mandou a foto, bem legal. É fácil de fazer, né? A gente pode utilizar caixas como o minhocário mesmo, pode comprar pronto na internet, ou você pode montar o seu próprio minhocário. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de recipientes, né, para fazer isso. Então, pode ser aqueles potes de azeitona um pouco maiores, ou você pode comprar as caixas também com tampa. A gente vai precisar da tampa só na primeira caixa e a gente precisa de 3 caixas. Por quê? A última caixa é onde vai escorrer todo o líquido, que é um sistema úmido, né? Que vai gerar o que a gente chama de biofertilizante. E as outras 2 caixas, a gente coloca os alimentos, são as caixas digestoras. Então, você vai colocar na primeira caixa, vai fazer uma caminha para a minhoca. Essa caminha é o próprio humus, né? Quando você comprar a minhoca, vai vir humus junto. Pode colocar um pouco de folha seca, serragem. É um ambiente bem protegido para elas. E aí você coloca o resíduo orgânico. O que pode colocar? Casca de fruta, verdura, legumes. Pode colocar borra de café, casca de ovo. O que não pode colocar? Carne, gordura,
leite, né, queijos, e cítricos também não pode, porque a minhoca ela não reage bem com cítricos, né, por conta do pH da pele, enfim, não pode colocar, senão você vai matar todas as suas minhocas. E aí você vai fazer um montinho dentro da caixa e vai cobrir com folha seca ou serragem. E aí você vai fazendo esses montinhos dentro da primeira caixa. Terminou de encher a primeira caixa, você vai passar ela para o meio e aí você vai começar tudo de novo na segunda caixa. Depois, quando você for trocar de novo, o adubo daquela primeira caixa que estava no meio, né, descansando, ele já vai estar pronto. Aí é só levar num local com sol, né, na sua casa, deixa as minhocas se esconderem, que elas odeiam luz. Aí você consegue tirar o adubo, elas vão aparecer, vão descer de novo. Aí você tira mais uma camada até ficar só a caminha dela, né, mais ou menos uns 3 dedos. E aí você consegue ter a caixa vazia para começar novamente. E aí o que você faz com o adubo? Usa nos seus vasos, né? Se você não tem planta em casa, você pode doar para um vizinho, para alguém, pode colocar na praça da esquina. As plantas, elas vão adorar. Então essa é uma compostagem muito fácil de fazer com minhocário. Em qualquer espaço, porque as caixas são pequenas, então você tem um banheirinho, uma área de serviço, qualquer lugar você consegue fazer a compostagem. Você está conseguindo fazer bem a compostagem, né, Luciano? Tô sim. O Tá mais ficando bem importante... legal. Ah, então. O mais importante é a composteira ficar num local que não bata sol, né? E porque as minhocas também não gostam do calor, né? Muito calor. Então, e aí você só proteger, ter um local certinho na sua casa e dá para fazer. Quem não quiser fazer com minhoca, dá para fazer também sem a minhoca. É que a minhoca ela acelera o processo. Então, você vai ter o tempo reduzido pela metade. Então, a gente demora 2 meses para ter o adubo pronto, né, com a minhoca. Sem a minhoca, você vai para 4 meses. Então, é só essa diferença. Mas dá para fazer compostagem sem minhoca. A serragem é muito importante, né? Cobrir bem os alimentos, né? E aí, se você quiser, você pode ter mais de um minhocário, né? Pode ter 2 modelos, um com minhoca, um com sem. Utilizar as caixas que você já tem em casa, né? Então, eu falei da pote de sorvete. É que o pote de sorvete é pequeno, mas você pode fazer vários, né? Também. E aí é só deixar um potinho em cima da pia, né? Esqueci de comentar. Que aí você vai cozinhando, vai colocando as cascas ali, né? Deixa sempre tampado para não vir nenhum mosquitinho. E depois, uma vez ao dia, você leva no minhocário e vai trabalhando assim. Então é muito simples. Essas cascas a gente Muito ia bom. fora, né? Então a gente consegue transformar em adubo, né? Então dá para fazer. E aí a gente tem até o pessoal da administração do Senesp, né? O Luciano fazendo compostagem. Ó, vamos todo mundo fazer porque é muito legal. Aí você envolve também se você tem criança, né? Aproveita Isso. para envolver eles, né? A mexer, enfim, nas caixas de compostagem. Quem quiser ver mais detalhes, a gente gravou um vídeo, né, passo a passo, tá no nosso Instagram e no YouTube também da Pouseira Ambiental, bem fácil de entender, né? E aí as pessoas conseguem, pelo vídeo, fazer a compostagem em casa também. Mas tem muitas dicas lá. Tá. Queria te fazer a última pergunta. Quais os benefícios para as empresas, lojas, que seguem essa estratégia de segregação de resíduos, de sustentabilidade, tudo que a gente comentou aqui? Ó, as empresas, né, que seguirem todas essas estratégias, elas vão ter muitos benefícios, né? Um deles, assim, eu acho que o mais importante, que está todo mundo preocupado, é a redução de custos, né? Então, a não geração de resíduos e a reciclagem, ela é mais econômica do que mandar tudo para o aterro ou você comprar um monte de materiais descartáveis, né? Então, se você não gerar e separar o que gerar para reciclagem, é mais econômico. E a gente ainda protege o meio ambiente. E outra coisa Uhum. muito importante, melhora a imagem da empresa, né? Porque a marca, né, é uma empresa que se preocupa com Sim. sustentabilidade, que não usa descartáveis, que adotou todas essas estratégias, né? Que tem
práticas para redução, né, de papel, de plástico. Então, tudo isso que a gente comentou vai reforçar muito a marca, né, da empresa, que é o que a gente está buscando com o Senesp, é esse reforço de marca, é tornar o Senesp essa marca sustentável, né? Então, a gente também leva isso para todas as empresas do grupo, né, que estão aqui no condomínio. Ajuda a atrair mais negócios, né, investidores, funcionários. Então, porque é uma empresa que vai ter renome, né, que vai ser conhecida por isso, por essas práticas. Então, isso é um ciclo vicioso, né? Consegue também incentivos fiscais, leis, várias práticas que ajudam, né, a reduzir impostos também. Então, a empresa ela pode buscar esses recursos, né, na hora da sua declaração, né? O seu contador, com certeza, sabe esses caminhos, né? Ajuda a reduzir desperdício também, né? E desperdício ajuda a reduzir custo, né? Tá tudo interligado. E aumenta os lucros, né? Então, acho que porque a empresa vai ser mais visível, vai ter mais investidores e tudo isso tá conectado, né? Então, isso vai ajudar a empresa a ser economicamente sustentável também. Então, para finalizar, né, nós temos como tornar, né, o Senesp cada vez mais sustentável, com a participação de cada um. Na verdade, é um esforço conjunto, né? Isso vai culminar justamente com o que a gente almeja, né, que é o desenvolvimento sustentável, que é como a gente começou a live falando disso, né, que hoje é o Dia do Meio Ambiente e tem tudo a ver com desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, é o crescimento das empresas, né, de forma ambientalmente correta e socialmente justa. Cada um fazendo a sua parte, todas essas ações somadas, a gente torna o Senesp especial, né, sustentável, uma referência para outros empreendimentos também, uma referência para a nossa cidade, para o nosso país, né? Então, eu quero agradecer de novo o convite. Feliz Dia do Meio Ambiente, né? Que essa live sirva de inspiração para todos os condôminos do Senesp. Estamos juntos, né, para ajudar vocês no que vocês precisarem. Contem conosco. A gente está aqui para construir um Senesp sustentável, saudável, rumo ao desenvolvimento sustentável. Eu agradeço muito a atenção de todos os condôminos, vocês que recebem a gente, né? A gente insiste muito para fazer visita, para fazer treinamento. Eu e a Eliane, a minha sócia, a gente está sempre ali pedindo a atenção de vocês, porque a gente realmente acredita muito nesse trabalho. E é um trabalho de engajamento um por um. Cada usuário tem a sua participação, muito importante. Obrigada, gente. Eu que agradeço, né? E também agradeço aí a Poser pelo apoio, por essa parceria. Sem vocês também, acho que a gente não teria chegado onde a gente chegou. Obrigada. Embora depende de todos, né? O Senesp é uma engrenagem. Então, todas as empresas elas precisam estar engajadas nesse projeto, porque, como a Verônica falou, se é bom para a gente, é bom para todo mundo. E é bom para o meio ambiente. Então, também queria agradecer. Feliz Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. E se você não começou ainda, começa agora. Nunca é tarde. Tá? E, bom, é isso. Agradeço em nome do Centro Empresarial. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. O assunto não acaba, né? Ele é contínuo. E é isso. Muito obrigado mesmo. Se cuidem. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.